Vamos meditar no livro de Abacuque, livro do profeta Abacuque, Antigo Testamento, aí, um dos profetas menores, um pouquinho mais difícil de achar aí, não é? Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, capítulo 1, de 12 a 17. Nós vamos ler esse texto e vamos, a partir dele, refletir neste livro do Antigo Testamento. A nova versão internacional diz: Senhor, desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Senhor, tu designaste nação para executar juízo, determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas os arrastam, então e exultam. E por essa razão eles oferecem suas redes e queimam incenso em sua honra, pois graças às suas redes vivem em grande conforto e iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Abacuque, sendo profeta, interessante a gente olhar para a vida dos profetas, porque eram pessoas também, seres humanos, com suas questões, perplexidades, diante dos conflitos da vida. E o livro de Abacuque, a história dele, ele mesmo nesse processo, vendo a situação e trazendo uma palavra de Deus como profeta, mas também sofrendo a situação e fazendo as suas perguntas, seus questionamentos diante de Deus. Nós então observamos nesse livro, um livro muito teológico, filosófico, existencial, e que quero então refletir com os amados, quando ele está aqui questionando que Deus estaria usando a nação, os babilônios, né, a Babilônia, para punir o próprio estado de Judá, a nação de Judá. E Deus então revela para ele que traria esse juízo, o juízo dele, quando então aconteceria o exílio, que nós conhecemos toda a história do exílio, e ele está então tendo que trazer essa profecia, que Deus traria o juízo, mas ele mesmo, diante da revelação de Deus, de que Deus usaria a Babilônia para punir a Israel, ele entra em crise. Como é que o Senhor, sendo justo, o Senhor não pode nem ver o mal, e o Senhor vai permitir que o pior do que o justo mesmo, ou como é que o Senhor vai permitir isso? Mas eu queria, antes ainda que a gente orasse, quero pedir que venha aqui o pastor Luiz, por favor, e então continuar nessa reflexão e fundamentos de Abacuque, as respostas que ele encontrou de Deus. Nos achamos diante do Senhor, os privilégios que já nos deste nessa noite. Agora, ó Deus, também te ouvirmos a ministração da tua palavra. Que ela nos venha na unção do teu Espírito, que os nossos corações a recebam como vinda do Senhor, e a tua visitação
nos impacte de tal forma, Deus, que se frutifique nos nossos corações. O Senhor seja louvado, nós sejamos, segundo o teu querer, também abençoados. Abençoa o teu servo e através dele, ó Deus, nos alcance em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Então, queridos, a teologia filosófica chamou todo esse questionamento que se desdobra aqui, parte do coração do profeta, chamou isso de teodiceia, ou teodiceia, né? Como é que a gente responde essa questão de um Deus justo permitindo o mal na sua criação? Ou como é que a gente responde essa questão de um Deus justo, bom, soberano, cheio de poder e que permite o mal na vida de um justo, né? No caso de Abacuque, tem dois grandes questionamentos. O primeiro que ele faz está no capítulo 1, quando a gente lê aí, eu vou ler aqui pode jogar aí, capítulo 1 até o versículo 4, por favor? Obrigado. Então, o primeiro questionamento aí começa dizendo, a advertência do profeta Abacuque. Essa é a síntese de todo o livro. Mas a gente já vê no versículo 2, quando ele está, ao invés de começar com a advertência, ele recebeu a revelação de Deus, e ele olha para a situação de Judá, alguns anos antes do exílio, no contexto ali final do reino de Josias, para o início do governo de Jeoaquim, que vai... Josias teve assim um quebrantamento, trouxe um certo avivamento, Deus trouxe naqueles dias de Josias, mas ao mesmo tempo ali pelo final começa a haver de novo um desvio, e os dias de Jeoaquim são dias terríveis, que ele recebe de grande injustiça, e ele questiona diante do Senhor. Até quando, Senhor, clamarei por sem que... Até quando gritarei a ti violência? Salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, a justiça é pervertida. Esse sofrimento dele está em relação à situação que Deus revela a ele do próprio Estado de Israel, mais especificamente o reino do sul, o reino de Judá, 600 e pouquinho aí antes de Cristo. Porque em 586 virá então o Império Babilônico, invade Jerusalém, essa região, o reino de Judá, e leva cativo o rei e o povo, acontecendo 70 anos, então, de exílio. Abacuque está um pouco antes desse momento do exílio, e ele começa a receber essa revelação de Deus. E ele questiona o Senhor. Primeiro questionamento, por que tudo aquilo que estava acontecendo no meio do povo, né, o desvio dos líderes políticos, dos governantes, a falta de justiça, a opressão do pobre, o roubo daquilo que seria o direito, e a aflição no meio do povo, e parecia que Deus estava simplesmente indiferente a tudo aquilo. E ele questiona diante do Senhor, com temor, com tremor, com respeito, mas ele questiona. E é interessante, queridos, porque nasceu uma proposta aí há algum tempo, assim, muito interessante por um lado, mas não tão realista por outro, né? Que a gente deveria sempre perguntar a Deus, né? Não o porquê, né? Mas o para quê. Então é maravilhoso, quando você assim está forte na fé, você pergunta apenas
Para quê? No sentido de, qual o propósito que o senhor tem com essa provação, com essa luta? Quando você pergunta por quê, né, você, de certa forma, está questionando. Por mais que, de certa forma, seja assustador, é isso que a gente está vendo aqui Abacuque fazer. Ele está questionando mesmo o Senhor. Não de forma como se fosse um ímpio, um incrédulo, uma pessoa tomada e corroída por amargura. Esse questionamento honesto diante de Deus, isso não é um pecado. Deus não repreende. Senhor, por que está acontecendo? Então, é uma oração. Quando angustiado, os seus porquês diante do Senhor, isso também é ligeiro. Nos mostra aqui a palavra de Deus que não foi este o problema de Deus com Abacuque. Antes, pelo contrário, diante desse questionamento aí que nós vamos encontrar Deus trazendo resposta para o profeta. E a resposta de Deus não era a resposta que Abacuque esperava. Esse é o que também da oração, não é? A gente pode até perguntar, por que, Senhor? Agora, não significa que a resposta virá de acordo com o que nós gostaríamos. Oração não é manipular o coração de Deus para Ele fazer o que nós queremos. Oração de um servo piedoso, ainda que envolva questionamento, mas precisa ser com temor e tremor, aguardando a resposta que vem daquele que é o Senhor e que responde segundo os seus próprios propósitos. E aí, queridos, é que Deus nos diz aí o texto, na sequência, versículo 6, pode projetar, por favor? Veja bem a resposta de Deus para esse primeiro questionamento de Abacuque. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. 7, por favor. É uma nação apavorante e temível que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais velozes, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Até aí, vejam bem, queridos, é uma revelação muito dura de Deus para o profeta, para esse clamor que Abacuque faz. O primeiro clamor é: por que, Senhor, há tanta injustiça no meio do teu próprio povo? Os próprios reis, os próprios governadores, os próprios juízes do meio do povo de Deus estavam falhando, a opressão crescia e Abacuque estava muito triste. E Deus diz: olha, então, eu vou trazer a Babilônia sobre o meu povo. E aí Deus revela que seria, e esse foi um quadro real, não é? Porque quando veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o imperador, não é? Ele veio realmente com tudo isso, tudo foi destruído, ainda houve certa resistência por um certo tempo, quando depois então foi destruído o templo, foram destruídos os muros, toda o reino de Judá foi levada e veio esse tempo muito triste. Então, Deus está dizendo que traria a disciplina, traria punição sobre o Israel, representado pelo reino de Judá, o reino do sul, povo de Deus, e Deus iria usar uma nação ímpia, a Babilônia, para disciplinar o seu próprio povo. E aí Abacuque entra no questionamento que nós lemos aqui um pouco adiante, né? Como é, Senhor? É o segundo questionamento de Abacuque. Como é que pode? Como é que o Senhor pode usar o mal para resolver o problema do mal? Não é? Essa era mais ou menos a pergunta dele. Mas o Senhor não pode nem contemplar o mal, e como é que o Senhor permite que uma nação ímpia possa disciplinar o justo, ainda que ele chama o justo a nação aqui de Judá que tinha quebrado a aliança.
que estava em rebeldia contra o Senhor, que estava se desviando do Senhor, cometendo pecados terríveis, como aí alguns anos antes, próprio Manassés, oferecendo os próprios filhos a demônios, praticando cultos terríveis, práticas de idolatria e, como vimos, de injustiça e de promiscuidade, uma coisa absurda. Então, a primeira resposta que Abacuque encontra diante da injustiça no próprio contexto do povo de Deus, uma resposta que ele não gostou, uma resposta dura. E essa é uma resposta, queridos, que nós precisamos guardar. Precisamos guardar. Deus disciplina o seu povo. Deus disciplina o seu povo. Um outro aspecto muito difícil que a gente observa e que perturbou muito o profeta e que perturba a nós. A situação, por exemplo, hoje. O quanto nós lemos que Deus está disciplinando o nosso país, o Brasil. Eu acredito que sim. Muita gente sendo presa, muita gente tendo que enfrentar humilhações inimagináveis no nosso país. Talvez o nosso senso de justiça gostaria que tivesse muito pior, né? Para muitos tinha que já ter arrancado a cabeça de uns 100 pelo menos aí. Pena de morte, né? Em praça pública, muitos gostam de sangue, né? Gostariam de ver o sangue e tudo mais. Mas o fato é que de forma inimaginável, pelo menos para mim e para muitos, muita gente sendo presa, muita gente pagando os atos terríveis nesse país. Mas aí vem uma pergunta. É desempregado por causa de todos esses desmandos, tempo terrível de disciplina de Deus. Toda consequência dos atos injustos desses homens. Está punindo o país, por que os crentes também estão sofrendo? É mais ou menos esse tipo de questionamento que vem no coração de Abacuque. Mas, Senhor, é o teu povo, tem muita gente, tem os justos, as famílias que nunca falharam na fidelidade ao Senhor, e o Senhor vai trazer um império ímpio, trazer todo esse mal sobre o teu povo. É isso que Abacuque está nos ensinando, queridos, porque às vezes a gente olha para os problemas do mundo, né, como se fosse o problema do mundo lá fora, mas ele sente na pele, como nós também deveríamos olhar para aqueles que sofrem, sofrer com eles, chorar com eles, orar por eles, clamar por eles. É isso que, em parte, aprendemos aqui com o profeta. Ele está questionando não só por causa de si, agora ele olha, como em parte já no primeiro questionamento, ele olha para toda a injustiça, ele não está pensando só em si, conquanto esteja ali também envolvido, e nos mostra o seu coração em perplexidade, mas ele está olhando para a nação, está olhando para as famílias, está olhando para o povo que está sofrendo. Agora Deus disse que vai trazer a Babilônia, esse grande império, com todo o seu poder para punir. E de repente, a visão que ele tem é uma visão justamente muito dura, que todos estariam de certa forma sofrendo naquele contexto. E aí nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Abacuque está perplexo, Senhor, como é que pode? O Senhor usar o ímpio. O Senhor não pode nem contemplar o mal, e o Senhor está vendo tudo isso, e o Senhor está enviando isso, o Senhor está enviando, o Senhor está permitindo, o Senhor está movendo tudo isso, como é que pode? E aí nós vamos encontrar a segunda resposta que o Senhor traz, capítulo 2, versículo 1 em diante. Me ajuda aí, meu querido, vamos olhar para esse texto, queridos, e deixar o próprio texto ir falando conosco, capítulo 2, versículo 1 em diante. Olha aí, a resposta, Abacuque diante da resposta de Deus. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá.
E que resposta terei à minha queixa? Então vejam bem, ele mesmo entende que é uma queixa diante de Deus, mas respeitosa, como homem de fato cheio do temor do Senhor. Então o Senhor me respondeu. Escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Tarda um tempo designado. Ela fala do fim. E não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Na outra tradução, o justo viverá pela fé. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante, e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? O que Deus está respondendo para Abacuque é que ele também vai punir a Babilônia. Se você continuar lendo, eu não vou ler, toda a continuação aí do texto é Deus mostrando que ele usou, hoje nós falamos no passado, né? No caso de Abacuque, Deus usaria a Babilônia para disciplinar o seu povo. Ele é Senhor para isso. Mas ele não estava indiferente ao fato de que ele também não concordou com todos os instrumentos que a Babilônia usava. Então Deus vem também punir depois a própria Babilônia. E Deus mostra então a sua soberania sobre as nações, sobre os reinos, sobre aquilo que é a menor circunstância, uma pessoa que perdeu o emprego nessa situação, alguém que ficou em Jerusalém e a pobreza ficou imensa, a insegurança porque os muros foram todos destruídos, as famílias que foram para a Babilônia e lá tiveram que recomeçar a vida num outro país, no Império Babilônico, um choque cultural e sem os seus bens, ter que recomeçar toda a sua vida com tudo o que envolve esse processo. Então Deus é o Senhor daquilo que seria a menor circunstância envolvida, como o Deus de todo mundo, de tudo que estava acontecendo. Interessante, queridos, porque eu disse, quero caminhar a nossa reflexão para os aspectos de conclusão e aplicação, realmente entender que esses dois grandes questionamentos do profeta nos ensinam muito, justamente de orar, de falar com Deus, com o coração aberto. Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, o que está acontecendo? Deus não se espanta com isso. Deus não entra em choque com isso. Se há temor no nosso coração, se há respeito, quando a gente diz para Deus: Deus, eu não estou entendendo. Uma circunstância muito difícil, você pode dizer: Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, o que está acontecendo? Pai, o meu coração está rasgado de dor, porque eu não entendo a circunstância e tudo que eu estou passando diante, no nosso caso, o que está acontecendo no Brasil. Agora, é claro que, como vimos, nós precisamos estar abertos para as respostas de Deus. A resposta que veio primeiro não foi uma resposta que trouxe total descanso, conforto e esperança ao profeta. Antes, pelo contrário, trouxe outros questionamentos. Mas ainda assim ele continua colocando diante de Deus e o Senhor traz respostas ao seu coração. E é interessante porque nesse momento aqui,
ele põe um aspecto muito importante na resposta de Deus que nós devemos guardar, queridos. Primeiro seria essa questão, assim, teológica, ampla, que todos nós precisamos guardar. Que aí responde a questão da teodiceia, a questão da nossa compreensão de como Deus, sendo bom, permite o mal. Então, queridos, guarde uma coisa que esse texto está dizendo, esse livro nos ensina. Quando fala aqui da soberba do ímpio, é que essa soberba, ele está rindo, ele está com suas redes como que pescando pessoas e oprimindo as gentes. Mas este ímpio aqui que representa aqui o Império Babilônio, Deus vai punir o ímpio. E Deus chama atenção para a questão do justo. O justo viverá por sua fé. Ele não vai ser soberbo como o ímpio. Então nos ensina aqui a questão da teodiceia, como é que nós compreendemos, como é que nós refletimos sobre um Deus bom e justo que permite o mal, ou que envia o mal, que pune e disciplina, inclusive, os seus filhos. Então muitos crentes, não, eu não admito que Deus possa punir um filho dele. Deus pune. A palavra diz no Novo Testamento, que a disciplina do Senhor, quando vem, no início, parece não ser motivo de alegria, mas de tristeza e de dor. Hebreus. Mas, a seu tempo, a gente vai compreendendo os eternos de Deus em nos disciplinar ou em nos provar, e nós vamos crescendo na disciplina do Senhor, e chegamos ao ponto de agradecer. Aconteceu, não é? Com bons crentes, de circunstancial e não ter compreensão, e depois, Senhor, obrigado, porque hoje eu posso compreender que aquilo seria um grande tropeço na minha vida. Ou, queridos, o mais sublime, não é? Que quem nos concede a fé é o Senhor. O justo viverá por sua fé. Nós temos compreendido claramente, não vou me delongar nisso, só quero reafirmar que a fé, diz Paulo, é um dom de Deus. E quando a gente então devolve ao Senhor, é porque primeiro recebemos. E a gente diz, Senhor, eu creio, a despeito das circunstâncias. E aí há uma lição tremenda aqui, queridos, prática, muito viva. Porque se Abacuque, ele pôs questionamentos diante do Senhor, suas questões, mas Deus vem e diz assim, olha, Deus está ensinando para nós e para o Abacuque o seguinte, a gente pode perguntar a Deus, a gente pode até questionar com temor e tremor, mas não faça como o ímpio, porque o ímpio é soberbo. O soberbo, ele chega diante de Deus, ele não fala assim, Senhor, por que isso, meu pai? Eu não estou entendendo, Senhor. A gente fala assim, né? O filho do Senhor, ele fala chorando, né? Ele fala com temor, Senhor, eu estou sofrendo, não vejo, pai, o que está acontecendo? Está doendo, Senhor. O ímpio não, ele vai dizer, o que está acontecendo? Por que o Senhor faz isso? Que nada, será que Deus existe mesmo? Isso é coisa do ímpio. Da soberba. Daquele que não tem o temor do Senhor. E que receberá punição de Deus, não como justo. Porque toda disciplina, toda aprovação na vida do justo é para o bem. Ou para o crescimento no sentido de aprendizado quando erra. Ou para o bem e o crescimento quando não errou, não falhou, mas Deus prova. Nos põe em prova para o nosso crescimento. Propósitos de crescimento em meio às provações. Uma luta que vem, você faz uma análise, eu não cometi nada de errado, Senhor, por que está acontecendo isso? Eu perdi o emprego, ou estou numa crise de conflito de dívida, e a situação parece, não é? E a notícia é que parece que vai melhorar um pouquinho, né? Essa semana toda parece que vai melhorar um pouquinho, porque o juro está melhorando. E aí vem aquela fagulha de esperança, e de repente vem outro e diz, não tem esperança nenhuma, vai ser um ano pior
E aí os empresários, os trabalhadores sentem na pele a situação, e a gente do Senhor, queridos, a gente precisa manter o coração no Senhor, porque Ele prova o justo também, mesmo não tendo, eu não fiz nada de errado, eu não... Deus prova o justo. A provação no sentido aqui que eu estou falando, de justamente enviar uma situação difícil, não porque você fez alguma coisa errada, mas porque o Senhor da história está conduzindo, e aí isso nos leva para um outro aspecto mais profundo então do texto, que é a resposta de Abacuque. Qual a resposta de Abacuque? Deus trouxe resposta. Ele diz, eu vou me pôr na torre de vigia e ver o que o Senhor tem para me responder. Eu pus diante dele o meu queixume, eu fui para a torre de vigia e vou esperar a resposta do meu Senhor. Ele não é soberbo, ele é um homem cheio do temor do Senhor, e ele entende que Deus responde oração. E ele vai então para a torre de vigia e fica lá esperando a resposta de Deus. E a resposta de Deus começa com isso que nós estamos falando aqui, que Deus é Senhor, para usar até o ímpio para punir o mal, inclusive na vida do justo. Deus disciplina os seus filhos, Deus pune o mal, Deus é um Deus que vai, inclusive, cabalmente punir essa terra. Esse negócio de um Deus que pune o mal é do Antigo Testamento. Queridos, nós precisamos nos lembrar que todo o amor de Deus, de fato, foi revelado de forma especial em Cristo. Mas Jesus insiste em dizer que aquele que não crer já está julgado, será condenado, vai receber o juízo e a punição eterna. Deus continua punindo, disciplinando, Deus continua exercendo sua justiça, em meio ao seu grande e maravilhoso amor, e na vida dos seus filhos, na verdade, isso é amor. Disciplina na vida de alguém que teme ao Senhor é amor. Diz Hebreus assim, o pai disciplina o filho que ama, eu não vou disciplinar meus filhos, diz o Senhor. Então, disciplina é um ato profundo e maravilhoso de amor. Aí vem a pergunta, qual foi a resposta de Abacuque? Aí no capítulo 3, queridos, nós encontramos a resposta de Abacuque. Pode projetar aí, por favor, meu querido? Capítulo 3, nós vamos encontrar, eu quero resumir então, para nosso crescimento nessa palavra do Senhor. É interessante e maravilhoso isso, né? Ele tem os queixumes, Deus responde aos seus queixumes, e ele agora responde, quando Deus coloca diante dele, inclusive essa chamada de atitude. Tu viverá por fé. E aí o oração do profeta Abacuque. Então, Senhor, ouvi falar da tua fama, teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Obrigado. Deus veio de Temã, o santo veio de Arã, pausa a sua glória, seu louvor encheu a terra, seu esplendor era como a luz do sol, e os lampejavam de onde se escondia o seu poder. Adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos, ele olhou e fez estremecer as nações, montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas, os caminhos deles são eternos. Das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian, os rios que estavas irado, Senhor. Era contra os riachos o teu furor?
Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? O arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios, te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo erguendo as suas ondas. Pararam diante do reflexo de tuas horas, diante do lampejo da tua lança, passos largos com indignação, pisoaste. Saíste para salvar o teu povo. Você pode ler comigo, por favor, esse versículo? Saíste para o teu ungido. Esmagaste o líder, da cabeça aos pés. Quem, por favor? A resposta de Abacuque, queridos, é a compreensão tão profunda da revelação. Disciplina os seus filhos, ainda às vezes, mas ele não é indiferente, porque ele também punirá o ímpio, o mal, para salvar o teu povo. E ele é um Deus, mesmo quando permite as aflições, as lutas do justo, quando ele disciplina para destruição. Disciplinar sua vida por um erro nunca será por destruição. Prova a sua fé para o seu crescimento. Você não entende, você não compreende, você pergunta e parece que não há resposta. Guarde isso. Toda aprovação na vida de um cristão tem propósito. Nem um cabelo, nem um fio de cabelo cai da cabeça de um servo, de uma serva de Deus, sem propósito. Você pode não entender circunstancialmente. Você pode até não entender até morrer. Mas Deus tem propósitos eternos em todas as provações pelas quais passamos. E ainda que você fisicamente morra, você não morrerá eternamente, como disse Jesus, porque Ele salva. Ele sai para nos salvar. Saíste para salvar o teu povo. Olha a visão, compreensão agora da questão da teodiceia. Deus sobre o mal, Deus usa o mal, Deus permite o mal, Deus pune usando o mal, Ele é Senhor do mal. Você já escreveu isso na sua agenda teológica? Que Deus é Senhor do mal? Você acha que o diabo é que é o Senhor do mal? Quem é o Senhor do mal? Não é que Deus seja mal, mas Ele é Senhor do bem, do bom e é Senhor do mal. Na vida dos seus servos, Ele permite o mal, ou Ele envia o mal, como eu disse, para disciplinar, para punir, mas para o crescimento nunca destruirá, e Ele salvará, Ele resgatará, Ele nos protegerá com a sua graça, mas Ele é Senhor sobre o mal. Ele é Senhor sobre Satanás, inclusive. Deus é o Senhor. Queridos, essa é a compreensão filosófica, teológica, existencial que Abacuque está tendo. Isso enche o coração de Abacuque de cântico. E todo esse livro se tornou um cântico em Israel. Se você observar o final do livro, justamente, diz ao mestre de canto para instrumentos de corda. Se tornou um hino, um cântico. O justo questionando, Deus mostrando a sua soberania, seu poder, sua majestade sobre o bem, sobre o mal, controlando a história, controlando as nações, controlando os reinos, controlando sua vida nos detalhes. Mesmo quando sua alma não entende, você chora, você questiona, dói, continua sendo o Senhor. Agora Abacuque nos ensina, queridos, justamente responder, viverá por sua fé. O Abacuque está nos dizendo, com todo esse cântico, o seguinte: eu, Abacuque, estou respondendo. A resposta, queridos, é a resposta dele: eu quero ser esse justo, porque a fé veio como um presente e eu respondo ao Senhor com essa fé que Ele mesmo me deu.
testemunhando que Ele é Senhor, que Ele punirá o ímpio, ainda que hoje eu não entenda, ainda que o ímpio pareça crescer, ainda parece que só o justo sofre e eu estou sofrendo, mas Deus não está cochilando, Deus não está dormindo. O Brasil está debaixo do controle daquele que é Senhor da história, que é Senhor das nações. Eu fico pasmo, queridos, aqui e ali, como que a gente, eu inclusive, e fico brigando comigo, e fico olhando pior para outros crentes, como que a gente, uma dúvida, um momento até faz parte até da gente como pastor. Você vê tanto sofrimento, tanta perplexidade, tanta injustiça, e o seu coração se abala, da gente também se abala. Mas a gente precisa se lembrar. Agora, eu fico impressionado como que alguns de nós se abalam de forma assustadora, porque é uma total incompreensão teológico-filosófica existencial. Não, o Brasil não tem esperança mesmo, não tem jeito. Queridos, não sei o tamanho do problema no sentido até quando vamos, mas o fato é que Deus vai sustentar o justo aqui. Deus vai sustentar. Saíste para salvar o teu povo. Deus está nos salvando espiritualmente, vai nos levar para o céu. Deus está nos salvando existencialmente nas nossas circunstâncias. A salvação tem um sentido futuro, eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Amém? Agora, quem é o seu Deus? Qual a visão de Deus? Qual a visão do mal que você tem? O mal prevalecerá? O mal do político corrupto? O mal do ladrão corrupto? O mal vai prevalecer? É impressionante como a gente escuta tantos crentes dando a impressão que eles creem que não tem jeito, porque parece que Deus está dormindo. Não tem jeito porque assim é o Brasil, e aí o Brasil não tem jeito. Queridos, tem jeito porque Deus é Deus. E o jeito não significa que vai pôr uma chavinha, amanhã está tudo resolvido, mas nós vamos caminhar para frente. Porque Abacuque, eu quero então destacar, quando esse cântico cresce, no final aí do texto, por favor, aí diz o seguinte, versículo 17 em diante a gente termina, né? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, muito essa música que foi posta aqui com base nesse texto, né? E eu queria que a gente refletisse sobre todo o contexto de Abacuque, para quando a gente cantasse esse cântico agora, que a gente possa se lembrar de toda a teologia do texto. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Leia comigo 18. Sim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Leia também o 19 comigo. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Bom, para os meus instrumentos de cordas, então há uma indicação que ele mesmo tocava, né, também. Mas como falo para o mestre de música, então, parece que ele escreveu toda essa profecia que se tornou um hino, um cântico. Queridos, o Senhor soberano, o Senhor é soberano sobre as nações, sobre o seu talão de cheque, que a gente quase não usa mais, né? Sobre seu cartãozinho, sobre sua poupança, ou se não tem poupança, ou se tem dívidas. Ele é Senhor da enfermidade que você está passando. Ele é Senhor do Brasil, Senhor do cosmos. Amém? Escreva talvez o que você ainda não escreveu. Ele é o Senhor do mal, no sentido não de que ele seja o mal, ou que ele tenha prazer no mal, mas ele controla tudo, inclusive o mal, tá? No sentido de controle.
Deus controla a história. Eu caminhei com um presbítero muito querido, um homem de Deus, mas ele não conseguia. Ele falava, tendo para os problemas do mundo, ele fala, Deus não pode controlar a história. Deus, não, pastor, não cabe. Ele pode até permitir, mas não, querido, escreva assim, Deus controla, ainda que eu não entenda quem está no controle, afinal. Seria o próprio mal? Seria o diabo? O que nós precisamos compreender, de uma vez por todas, e aqui permita, irmãos de outras denominações, mas pelo menos me permita chamar a sua atenção primeiro dos crentes calvinistas presbiterianos. Mas você também, crente de outra denominação. Nós precisamos, de uma vez, entender, quem controla a história não é o próprio mal, como se ele tivesse identidade própria, e nem aquele que, de certa forma, de fato, assumiu a identidade relacionada ao mal, que é Satanás, o inimigo das nossas almas, o diabo. Mas ele não controla a história com a maldade. Quem controla tudo é o Senhor. O Senhor soberano. O Senhor que é o soberano de tudo. O Deus que é Senhor de tudo é a minha força. A tradução diz a minha fortaleza. Ou seja, onde eu encontro refúgio. Há poucos anos, um presbítero amigo meu foi mandado embora de uma forma muito humilhante de uma empresa que ele trabalhou 25 anos. Começou com o patrão dele, uma pequena empresa, muito pequena. E o trem cresceu. E ele nunca foi honrado, quase não cresceu. Era um presbítero fiel. E aquele homem que dependeu tanto dele, desencontraram lá um dia, eu não sei toda a história, mas ele foi mandado embora de uma forma humilhante. E ele olhou nos olhos daquele homem, como um justo de Deus, sofrendo aquele ato, então, de provação, vendo a sua família numa situação que ia ficar. Ele olhou nos olhos dele e disse, olha, eu quero que você saiba o seguinte, um dia nós somos amigos. E Deus conhece seu coração e conhece o meu. Uma coisa eu quero que você saiba. Eu vou para casa e vou pôr meu travesseiro, minha cabeça no travesseiro e vou dormir. Eu vou para casa e vou pôr minha cabeça no travesseiro e vou dormir. Mesmo que não seja fácil para mim. Não sei em relação a você. Não estou dizendo que ele fez por profecia, que ele desejou mal. Não fez isso porque eu caminhei com esse homem, como meu amigo. O fato é que coisa de 1 ano ou 2 depois disso, em relação ao fato daquele homem com seu coração tão apegado a dinheiro, tão longe de Deus, tanto envolvido com os processos deste mundo, como ímpio, como soberbo, de uma forma até hoje não muito explicada, ele pulou de um prédio alto aqui em Goiânia e destruiu sua vida. O soberano é o meu refúgio. Ele é o meu cântico. Eu queria que você anotasse 2 coisas para você levar para a sua caminhada, tá bom? Abacuque agora, que estava questionando, meio brigando com Deus, diante das respostas, da visão da soberania de Deus, ele põe 2 coisas assim. O Senhor me faz os pés como de corça, ou servo. O que significa isso, queridos? O Senhor renova as minhas forças. O Senhor renova as minhas forças. Luther King disse assim, vá de avião, né? Vá com a asa de avião ou de uma águia. Se você não puder ir com asas de avião ou de águia, pegue um barco, ou ainda que você arraste, mas continue caminhando para frente. Na força do Senhor. Porque Abacuque não está falando aqui de força própria. Ele diz, o Senhor me faz como de corça. O Senhor. Então, em redes, mas Ele, em sua graça em nós, faz como os da corça. Está difícil? Amanhã é segunda-feira. O Senhor te abençoe, então, em nome de Jesus, para você ter esse renovo para enfrentar seus problemas. Vai ficar deitado na cama? Sabe aquele negócio de ficar deitado na cama? Eu já fiquei.
a dívida está lá, e um problema, não me lembro qual o problema aqui, mas me veio rápido aqui uma vez que eu fiquei na cama. Acho que o problema não era muito dinheiro, mas uma circunstância, e aquele negócio você fica ali na cama, né? E aí vai vindo aquela depressão, aquele medo da vida e tudo mais, até que você respira, faz uma oração, clama ao Senhor e retoma posse dessa bênção. O Senhor me dá os pés como de corça. E você começa a correr novamente para a glória do Senhor. E a outra palavra que ele diz, o Senhor me faz andar altaneiramente. Você está vivendo como um derrotado por causa das circunstâncias? Abacuque não está dizendo que não mudou nada. Deus revelou para ele que vai trazer Babilônia e vai trazer. Custos vão sofrer. Não mudou nada. O fato é que agora ele está cantando um louvor a Deus e dizendo: Tu és o Senhor, Tu és o meu refúgio, o Senhor me renova as forças e o Senhor me faz andar altaneiramente. Não sei quanto ele tinha no bolso, não sei a saúde de quem tudo pensando, mas ele está dizendo que o Senhor, queria que você escrevesse assim: o Senhor me faz levantar a cabeça, para eu não andar como uma pessoa humilhada, derrotada, frustrada. Porque às vezes a poupança já foi, outro bem já foi para você pagar mais uma conta, e a luta continua. Mas a palavra do Senhor é: o Senhor me levanta a cabeça. Amém, igreja? Olha, às vezes, eu já vi mulheres sofrendo assim. Mas me permitam as irmãs, porque eu não estou querendo dizer mais, comparar a questão de gênero, homem e mulher, maior, menor, não é isso. Não sei porquê da história. Mas às vezes as mulheres não entendem muito. É muito difícil para a mulher o desemprego, essa situação toda de dívida, mas para um homem, pai, possivelmente pela questão realmente de Deus ter posto em nós a questão de ser o responsável pelo sustento da família, o fato é que às vezes eu vejo que nem sempre as irmãs entendem o fato como é uma situação vexatória, de humilhação, às vezes faltando coisas em casa, e a pressão vindo. Mas eu não quero também ser exclusivista. Eu sei quanto as irmãs sofrem também. O fato que Abacuque está dizendo é: não se entregue. Busque ao Senhor de todo o coração, porque Ele tomou uma atitude de reconhecer que se a gente orar, se a gente buscar, a gente vai encontrar essa força. O Senhor me fará levantar, não como soberbo, que não foi destruído e humilhado. Posso não ter dinheiro, grandes reservas, mas eu sou um filho de Deus, sou um servo de Deus. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha força, Ele é a minha salvação. Eu não preciso andar como uma pessoa derrotada, frustrada, porque eu perdi alguma coisa foi, ou porque a situação está como está. O Senhor me ajuda a levantar a cabeça. Queridos, vocês sabem o que eu estou dizendo. A palavra de Deus está nos ensinando. Existem duas formas de alguém levantar a cabeça. Um é o soberbo, né? Altivo. Outro é essa questão de acabado, está ali derrotado. E se levantar e dizer: eu não preciso andar como um derrotado. O Senhor me faz andar altaneiramente. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Faça uma breve reflexão, por favor, com os olhos fechados. Que Deus falou ao seu coração, que você está levando para casa, como é que está a sua vida. Abrace a graça. Tenha um compromisso profundo com a graça de Deus. O justo viverá pela fé. E que o Senhor ponha nos seus lábios um novo cântico. O Senhor, o soberano, Ele é rei de tudo. E Ele é o meu refúgio. Ele se levanta para me salvar.